Nesse vídeo eu vou te ensinar o que eu chamo de a linguagem corporal da atração. Para quando você chegar em qualquer ambiente, as pessoas olhem para você e falem: caralho, que linguagem corporal extremamente atraente. Bom, para quem conhece o meu trabalho há muito tempo, sabe que eu sou entusiasta da comunicação, um nerd da comunicação, e eu posso considerar que comunicação foi o principal tema que eu mais estudei durante toda a minha vida. Não só estudei, como pratiquei também. Para quem me conhece recentemente, provavelmente não sabe que meu trabalho antes era conversar com mulher desconhecida, com pessoas na rua e gravar toda essa interação, porque antes eu só focava nisso, conquista, conversa. Era um tema que eu gostava muito e só agora a gente tá ampliando esse tema. Então, cara, digamos que eu criei uma experiência, uma bagagem não só teórica, quanto prática no quesito comunicar para você encantar, seduzir e conquistar as pessoas. Então hoje vai ser uma grande aula com cada pilar, cada detalhe que eu considero literalmente um pack perfeito para uma linguagem corporal poderosa que você que está na sua casa do outro lado consegue facilmente aplicar. O primeiro ponto é uma postura ereta e espaçosa. Ereta porque, óbvio, é sempre bom você direcionar e endireitar o seu corpo, certo? Isso demonstra confiança, tranquilidade e conforto. E óbvio, cara, nunca se esqueça, a questão do espaçoso é um detalhe que pode parecer bobo, mas é muito importante. O espaço está totalmente relacionado com a sua dominância. Quando eu digo dominância, não é do jeito que você provavelmente está pensando, tá? Mas sim a linguagem corporal dominante, aquele cara que quando ele chega, ele ocupa espaço, ele não tem medo de se expressar, não tem medo de sentar e ocupar mais espaço em um sofá ou na cadeira ou no espaço que o corpo dele está situado. Então não ter medo de se expressar nesse espaço, não ter medo de ocupar espaço numa roda ou em um ambiente é essencial para você passar essa confiança na linguagem. E óbvio, né, cara? Um cara que ele já tem essa postura naturalmente mais ereta, demonstrando confiança, autoridade, respeito e ao mesmo tempo que ele é um cara espaçoso, que não tem medo de se expressar, de se abrir quando fala com as pessoas, isso muda totalmente a percepção desse cara. Ele se torna um cara 10 vezes mais confiante e 10 vezes mais atraente. O segundo ponto é tom de voz ameno e lento. Cara, eu vou te explicar o porquê disso. Tem um negócio que chama o ponto G da voz. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, tá? Mas é o seguinte, é uma mistura entre o agudo e o grave. E óbvio que você vai modulando conforme a história, conforme a conversa e o que você tá falando. Grave demais, imagina eu falo assim, igual um maluco, vou parecer bizarro, não vai seduzir nada, não vai criar autoridade. Então o grave em excesso também é ruim pra sua voz, pra tua conversa. Agora o agudo, é assim, se eu falo assim, parece que eu tô falando com uma criança, parece que eu sou infantil, até feminino demais, bonzinho demais, inofensivo demais. Então eu falo que você tem que ter uma mistura, né? Então você sabe a hora de subir o teu tom, mas também sabe a hora de descer. Então, ter essa modulação muito bem afiada torna a sua linguagem corporal muito mais atraente, tá? Mas quando eu falo ameno, é você usar essa voz que é esse meio termo. Você pode modular, mas não vai muito além. Você não vai para os extremos, nem do grave, nem pro agudo. Então você vai modular ali no meio termo para você ter uma voz atraente, limpa e clara. Outra coisa que eu coloquei também é a lentidão na voz. E a lentidão é essencial. Um cara que fala rápido demais é um cara que passa uma percepção de nervosismo. Então você tá falando rápido porque você tá nervoso, você não quer que as pessoas percebam o teu erro, você quer não ser visto logo. Então as pessoas têm duas câmeras aqui apontadas para mim, eu vou falar rápido porque eu quero que isso acabe, porque eu não me sinto à vontade com essas câmeras. Na conversa é a mesma coisa, você vai falar com uma mulher bonita e você tá lá falando rápido, você vai apresentar um trabalho, você tá lá falando rápido. Então, cara, toma o teu tempo. Começa a tirar da cabeça que as pessoas têm pressa ou que você vai incomodar. Fala no teu tempo, com a tua voz. Se precisar ser um pouco mais lento, seja lento. Também tenha bom senso. Não é tão lento assim, slow motion, senão você vai ser um cara chato. Mas fala no teu tempo, sem pressa, para passar a tua mensagem. Próximo ponto é contato visual assertivo. Quando eu digo assertivo é o seguinte, cara. Quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver ouvindo uma mensagem, que você olhe no olho. Quando você estiver passando uma mensagem, que você olhe nos olhos. Porém, se você focar em um único ponto, no olho da pessoa e ficar encarando essa pessoa por muito tempo, sem quase piscar, você vai ser um maníaco bizarro. Então toma cuidado com a encarada em excesso. Pra você tornar a sua linguagem corporal atraente no quesito contato visual, é sempre bom você, quando estiver falando, olhar. Quando estiver ouvindo, olhar. E quando a pessoa falar algo engraçado ou a pessoa te dá uma brecha para você pensar sobre o que ela falou, desvia de vez em quando o olhar para pensar ou para dar risada, porque essas quebras de olhares torna a conversa muito mais confortável. Então eu chamava de quebras de conforto, né? Que é você desviar um pouco o olhar da pessoa para deixá-la um pouquinho mais à vontade, porque quando você olha para um olho de uma pessoa,
ela se sente um pouco invadida, cara. Se você olha por muito tempo um ponto fixo, a mulher ou qualquer pessoa que você for conversar vai se sentir meio oprimida, assim, por você, e pode até, aquela adrenalina pode se transformar em medo. Então tem que tomar cuidado, porque você pode ser um cara muito desconfortável se você encara demais também. Então toma cuidado e fica atento a esses detalhes. O próximo ponto eu quero combinar 2. Sorrisão, sincero e gestos expansivos e abertos. Vou te explicar. O sorriso, ele é basicamente o símbolo universal do conforto. Então, as pessoas, elas sorriem quando elas se sentem confortáveis e à vontade perto de uma outra pessoa. Então, fica atento nisso. Uma pessoa que sorri numa primeira impressão, principalmente, não é você sorrir o tempo todo de graça. Porque eu falo que quando é algo muito valioso, como um sorriso, você não deve ficar entregando de graça para as pessoas, mas para as pessoas certas na hora certa. E a hora perfeita para você sorrir é quando for criar uma boa impressão. Quando chegar num ambiente ou quando for falar com uma pessoa, cumprimentar e começar uma conversa. É essencial você sorrir pelo menos uma vez ali para uma pessoa, tá? No primeiro momento que você vai conhecer ela, para deixar claro que você é uma pessoa confiável e que ela pode se sentir à vontade e confortável falando com você na tua presença. Então é muito importante o sorriso, é o nosso símbolo universal de que nós, seres humanos, estamos confortáveis. Então não esquece disso. Agora, gestos expansivos é uma coisa que eu já falo há muito tempo para vocês, né? Quando você abre a tua linguagem corporal, você deixa exposto a parte mais vulnerável do teu corpo, mostrando que você não teme aquela situação, que você tá confortável e tá tudo sob controle. Então quando você abre essa parte expondo o pescoço, expondo o tronco, basicamente você tá falando que se sente muito à vontade fazendo isso e não teme ninguém ali. Ou melhor, você também não vai ter nenhum risco para as pessoas. Cara, um cara que anda fechado ou com as mãos escondidas é um cara que normalmente o nosso cérebro tende a não confiar tanto, porque ele apresenta padrões de pessoas que estão tentando esconder alguma coisa. E é muito nítido isso, porque tudo tem um porquê, nada é à toa. Quando você abre a tua linguagem corporal e expõe muito a sua mão pra mente da outra pessoa, você tá basicamente falando que, olha, eu não tenho nada, pode confiar em mim, tá tudo bem, eu sou um cara legal que quer me conectar. Então isso mexe com o inconsciente de uma pessoa de uma forma que você nem imagina. Então muitos símbolos, muitas linguagens e gestos que a gente faz de forma inconsciente, como cruzar o braço, esconder a mão pra trás, isso pode ser muito negativo pra mente da outra pessoa, tá? Então fica atento aos padrões. Eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer pra realmente transformar a tua linguagem corporal é você ser ciente dela. Então eu chamo de consciência corporal. Antes de ter linguagem corporal, você precisa ter consciência corporal. Antes de você ir pra academia e treinar como um profissional, você precisa ter consciência muscular. Uma pessoa quando entra na academia nova, ela tá treinando costas achando que tá treinando peito. Uma vez eu lembro que um amigo tava treinando assim, eu falei, e aí, o que você tá treinando hoje? Ele tava fazendo exercício de costas, eu sabia, mas eu queria saber se era só costas o treino. E ele falou peito. Ou seja, ele tava puxando aqui e ele nem sabia que ele tava treinando costas. Por quê? Pouca consciência muscular. Ele não tá sentindo o músculo certo, porque quase não tem músculo. Então, basicamente, para você começar a melhorar a tua linguagem corporal, esteja consciente do teu corpo, do que você faz com a tua mão, do que você faz com o teu pé, que postura que você tá conversando com as pessoas, como você tá sentando, como você tá expondo o teu corpo. Isso é essencial. Não esquece disso. O próximo é expressões faciais positivas. Puta que pariu, como tem gente que erra nisso, cara. Tem dois caras, né? Tem o tipo 1, que é aquele cara que ele franze a testa a todo momento e entrega expressões faciais negativas pras pessoas. É muito difícil você ter consciência do que você tá fazendo exatamente com a tua face. Mas começa a perceber se você faz alguma careta ou uma cara negativa enquanto alguma pessoa tá falando alguma coisa pra você. Então, tem pessoas, que é esse do tipo 1, que quando você conta alguma coisa, ela fica franzindo a testa assim, ó. Tudo ela faz assim, ó. E aí, cara, é irritante falar com uma pessoa dessa, porque ela basicamente tá entregando pra você que você é um idiota e que ela não tá entendendo nada ou tá estranhando a tua mensagem. E muitas vezes tá falando uma coisa séria. Então evita expressões faciais negativas, que pode fazer com que a pessoa não queira mais conversar com você. Ao invés disso, use expressões positivas como acenar com a cabeça, tá? É comprovado cientificamente que acenar com a cabeça é basicamente o símbolo universal da concordância, né? De que eu concordo com você, te compreendo. Então, quando você olha pra uma pessoa enquanto ela tá falando e acena com a cabeça levemente virada, significa que você tá prestando atenção e que você tá concordando com as ideias. Então, óbvio, tome muito cuidado com a cara que você faz pra pessoa enquanto ela tá contando uma história. Outra dica muito boa que eu dou, mais prática, é tenta acompanhar o sentimento e as emoções que a pessoa tá representando pra você enquanto ela fala. Então, às vezes, ela quer passar aquela emoção pra você e ela vai continuar falando
falando se ela vê que você captou a emoção que ela quer passar. Então, por exemplo, ela tá feliz contando uma história de como foi a viagem dela. Ela tá super feliz, com a cara super feliz. E se você tá ali, ó, com uma cara neutra, sério demais, porra, você quebra totalmente o clima, tá? Inclusive, tem muitos homens que não conseguem se conectar porque tem essa cara neutra, não conseguem expressar emoções com a cara, com a face, tá? Então é muito importante você entender que tipo de emoção aquela pessoa tá querendo passar. Quando você entende essa emoção, você replica. Então, se ela tá brava, aí sim você pode ficar com uma expressão brava, porque ela tá contando uma história que gera raiva. Quando ela tá triste, é a mesma coisa. Quando ela tá feliz, é a mesma coisa. Então, acompanhe a emoção das pessoas. Mas, quase sempre, reage de uma forma positiva. E, qualquer coisa, acene com a cabeça. O próximo ponto importantíssimo é se movimentar de forma mais lenta. Cara, a lentidão, ela é muito mais sexy e atraente do que a rapidez. Nunca esquece isso, tá, cara? De verdade, é um conteúdo que poucas pessoas te entregam no gratuito. É um conteúdo de trincheira, de prática. A rapidez não é muito atraente. E do mesmo jeito que falar muito rápido assim, ó, não é atraente, se movimentar de forma muito rápida, com linguagens e movimentos e gestos incoerentes com a sua fala e muito rápidos, também não é nada atraente. Então, tudo que é mais lento, no limite, claro, é mais legal, tá? Principalmente em uma interação, em uma conversa. Então, lembra, a voz amena e lenta, do mesmo jeito que os seus gestos corporais também. Então, comece a fazer mais gestos lentos, suaves. Então, quando você for se expressar, movimente o teu braço, movimente a tua mão de forma mais suave, de forma mais leve, de forma mais lenta. Inclusive, tinha uma técnica que eu usava que era muito boa. Quando eu ficava nervoso, em alguma apresentação, em alguma coisa, eu movimentava minha mão de forma mais lenta. Isso induzia a minha voz a ficar mais lento junto com o movimento da minha mão e eu ficava automaticamente mais calmo e confortável. Além de ser lento, óbvio, use gestos que sejam coerentes com as palavras que saem da sua boca. Se você tá falando sim e a tua cabeça tá não, igual o Chaves, vai ser complicado as pessoas te entenderem e se conectarem com você. Então, busque coerência na hora de falar, tá? Na hora de usar as palavras certas e também na hora de usar os gestos certos. O próximo ponto vai bugar a tua cabeça. E eu sei que você provavelmente já ouviu isso em algum lugar, mas não da forma que eu vou falar aqui. Tem uma coisa que a gente chama de espelhamento sutil. Obviamente, você já deve ter ouvido falar sobre o espelhamento, né? De você imitar os gestos de uma pessoa de forma sutil para fazer com que ela se conecte com você. Mas ninguém te explicou exatamente o porquê que isso funciona. Cara, pensa o seguinte, qual que é a pessoa que você mais gosta? Já pensou nisso? Vou te dar um tempo para pensar. Eu respondo para você. Você mesmo. Você mesmo é a pessoa que você mais gosta. Não, Fê, é mentira. Eu gosto da minha mãe, do meu... É mentira, cara. Você se ama pra caralho. Todos os seres humanos se amam muito. E tá certo, tem que se amar. Isso é muito inconsciente. Nosso cérebro sempre vai analisar a melhor situação possível para nós, para o nosso interesse, não para o interesse dos outros, tá? Isso eu tô falando algo mais inconsciente, que você não tem tanto controle assim. Qual que é a segunda pessoa que você mais gosta? Eu vou responder. Não precisa pensar. Pessoas minimamente parecidas com você. Primeira pessoa que você mais gosta é você. Segunda pessoa que você mais gosta são pessoas parecidas com você. Aí sim, seu pai, tua mãe, seus amigos, seus irmãos, pessoas que são parecidas com você de alguma forma. Isso é muito louco, mas é humano. Ou seja, a melhor estratégia para você se conectar com uma pessoa e ter uma linguagem corporal extremamente atraente é você ser um camaleão. Ou dominar a arte de se adaptar, imitar os movimentos corporais de uma pessoa de forma muito sutil, porque se você for descoberto vai parecer bizarro e extremamente estranho. Então tome cuidado com isso, é de forma muito sutil mesmo, mas não só isso. O espelhamento, ele vai muito além só do gesto corporal. E muita gente não sabe. Espelhamento é jargões, jeitos, energia. Tem vários níveis de espelhamentos que, cara, se eu for me aprofundar aqui, dá um vídeo inteiro só de espelhamento e não vem ao caso eu fazer. Mas eu posso dar 3 principais pra vocês. Óbvio, de gesto corporal, onde você imita sutilmente o gesto e a linguagem corporal da pessoa que você tá conversando, seja de uma mulher ou de um amigo, que seja. Jargões, onde você imita minimamente o uso da linguagem verbal da outra pessoa. Então, se tem uma pessoa que fala assim, tá ligado, tio, porra da quebrada, se eu chegar pra ela falando de forma cordial e educada, ela vai falar, mano, o que esse cara, tio, que você tá falando? Ou se é uma pessoa extremamente educada, extremamente cordial, usando um português coloquial perfeito, com uma dicção perfeita, se você chegar assim, tá ligado, o tiozão falando assim, você nunca vai se conectar com essa pessoa. Você entende? Imitar sutilmente a linguagem de uma pessoa te ajuda a vender mais,
mais, a se conectar melhor, a negociar com uma pessoa ou até ficar com um parceiro em potencial. Então, não esquece disso. O outro nível de espelhamento é o espelhamento de energia, mas nada muito holístico não, energia mesmo da pessoa. Tem pessoas que têm uma energia mais low, ela fala naturalmente mais baixo. Não necessariamente uma pessoa tímida, ela já fala naturalmente mais baixa, tem uma energia menor. Se você chegar com uma energia pá com ela pode se assustar. Agora, se você chegar com uma energia baixa e uma pessoa com uma energia muito alta, também não conecta. Então saiba ser um camaleão, um cara que consegue se adaptar, ou uma mulher que consegue se adaptar a vários tipos de pessoa. Não esquece disso. E pra finalizar, eu vou te passar uma tríade que vai complementar tudo que você já viu sobre linguagem corporal nesse vídeo até agora, que é observe, escute e respeite. Ou seja, saiba observar mais as pessoas, os sinais que as pessoas entregam, beleza? Sabe observar os sinais de uma pessoa receptiva, os sinais de uma pessoa não tão receptiva. Escute de verdade as pessoas, então quando for abordar, quando for chegar, quando for conversar, escute o que essa pessoa tem a te dizer e saiba fazer perguntas, ou seja, explore. Quem controla uma conversa é quem escuta e não quem fala a todo momento, porque quem fala só tá entregando, não tá coletando. Então quando você estiver conversando com alguém, faça aquela pessoa falar muito mais do que você, usando perguntas certas. Muitas vezes é só isso que uma mulher, uma pessoa precisa para se conectar. Falar sobre si. E por último, respeite. E respeite a pessoa. Respeite o espaço pessoal de uma pessoa. Cara, é tão atraente um homem ou uma mulher que sabe como chegar, sabe como se portar e sabe respeitar a opinião de uma pessoa, os valores de uma pessoa, sabe respeitar a hora de falar, a hora de ouvir, sabe respeitar o espaço, que não chega tocando demais ou que não chega se aproximando demais. Não só no quesito homem e mulher, que isso eu não preciso nem citar, né? Mas no quesito sociabilidade mesmo, dinâmica social, entre amigos, sabe? Aquele amigo que é descalibrado, que toca, que se aproxima demais, que gospe, ou aquele cara que chega numa mulher de forma totalmente descalibrada. Cara, evita isso, tá? Saiba respeitar. Respeitar o espaço de uma pessoa, respeitar a fisicalidade de uma pessoa, respeitar valor, respeitar tudo isso. Cara, esse foi um vídeo bem completo. Espero que vocês tenham curtido de verdade. E se você curte esse vídeo completo, denso, com muitas coisas, bem editado como esse, comenta aqui embaixo, cara. Eu quero sempre estar conversando com vocês para melhorar cada dia mais. Tamo junto. Muito obrigado. É isso.